Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Nossa proposta hoje, pão de azeitonas. É isso aí, vamos preparar uma massa muito especial e saborizar com azeitona preta, tá? Novamente vamos utilizar dois fermentos, o fermento seco e o fermento natural. Se você ainda não tem o seu próprio fermento, temos aqui no canal um vídeo que mostra todo o processo de criação e manutenção do seu próprio fermento natural. Então aproveitem, hoje no canal Chefe Mancuso, pão de azeitonas. Vamos para a receita, vamos lá! E vamos para os ingredientes do nosso pão de azeitona, vamos lá! Tenho aqui 300 gramas de farinha, essa farinha aqui é uma farinha nacional tipo 1, tá? Eu não preciso de uma farinha muito forte para esse pão, eu não quero ele tão crocante, eu quero ele crocante e macio ao mesmo tempo, tá? Tenho aqui 5 gramas de fermento biológico seco, 20 gramas de açúcar, 5 gramas de leite em pó, olha a maciez aqui. Tenho o ovo, que também colabora, uma unidade de ovo. Tenho 100 gramas de fermento natural já ativado, tá? Se você não sabe como ativar o fermento, nós temos um vídeo que fala sobre meu primeiro pão com fermento natural. Lá tem todo o processo de ativação do fermento. Tenho aqui 130 ml de água, tenho 10 ml de azeite, 7 gramas de sal. Esse é o processo da massa, tá? Para saborizar, nós temos 100 gramas de azeitonas pretas laminadas, tá? Ou você pode comprar com caroço e tirar e cortar pequenininho. E temos aqui uma quantidade de salsinha, tá? A gente chama quanto basta, tudo bem? Então esses são os ingredientes da nossa massa do pão de azeitona. Vamos lá! Iniciamos o processo misturando os ingredientes secos, depois a gente homogeniza, faz um buraquinho na massa, coloca o líquido, mexe, trabalha bem essa massa, aí a gente coloca o nosso azeite, começa a sova, depois o sal, termina a sova, a gente agrega a azeitona e a salsinha, tá? Então vamos misturar os ingredientes secos, fermento, o açúcar, o leite em pó. Tá? É interessante a gente mexer, uma mão vai na massa e a outra fica para colocar os ingredientes ainda, tá? Ó, a gente homogeniza. Tem algumas pessoas que perguntam se precisa peneirar a farinha. Pessoal, eu não peneiro a farinha, tá? Só se ela estiver muito empelotada mesmo. Do contrário, só a sova vai deixar essa farinha bem tranquila para a gente trabalhar. Ó, faço um buraquinho aqui. E aí eu coloco o ovo 100%, o nosso fermento natural, nesse buraquinho, tá? E eu coloco metade do nosso líquido. Nunca a gente coloca todo o líquido. Por quê? Porque essa farinha tem uma umidade, então a gente não sabe quanto a gente vai utilizar, tá? Então agora nesse buraquinho aqui eu mexo esses ingredientes, ó. Vou dissolver esse fermento junto com o ovo e junto com o líquido, ó, junto com a água. Bem misturadinho, tá vendo, ó? Agora a gente coloca mais um pouco da água e agora a gente vem tirando essa farinha que tá do lado, ó. Agora a gente vem mexendo, sentindo a massa sempre, tá? Sentindo sempre a farinha. Mais um pouquinho da água. Esse momento agora aqui é muito importante, a nossa terceira mão, olha lá, ter uma espátula. Por quê? Porque agora a massa ficou grudada na minha mão, ó. Se eu não soltar essa massa, eu não vou saber se está precisando de umidade. Ó, tira aqui o excesso, tá? E continua a sova. Continua a mistura. Aqui ainda tem alguma coisa seca, ó. Vamos pegar bem lá no fundo. Restinho da água. Aqui acabou a água, tá?
quando a gente não tem mais nada seco, olha lá, a gente pode colocar a gordura, tá? No caso nosso aqui é o azeite, é o sabor do nosso pão. Ó, venho trabalhando esse azeite nessa massa. Por que a gente não colocou a gordura antes? Porque a gordura encapsula o fermento seco, tá? E agora vamos para a bancada, olha lá. A consistência da massa, ó, a gente aperta, ela cai da mão fácil, tá vendo? Então essa é a consistência que a gente pode ir para a bancada, ó. Deixa o bol de lado. Um pouquinho de farinha na bancada. Um pouquinho de farinha na nossa mão para tirar o excesso, ó. Tá? E agora nós vamos começar a sova. E agora vamos sovar essa massa por 3 minutinhos, 3 a 5 minutos, colocar o sal e sovar mais 3 minutos. Atrás do quê? Através de uma situação chamada ponto de véu, tá? Ponto de véu é a elasticidade da nossa massa. Isso tem que ser sempre conferido no final da sova para que o nosso pão tenha o resultado esperado, tá? Tenha o alicerce para que ele cresça e fique bem bonito, bem lindo no forno. Ó, a gente abre um pedaço de massa e ela não pode rasgar desse jeito aqui, ó, tá? Aqui a gente ainda não começou a sova, por isso que ela tá rasgando. Então agora nós vamos sovar uns 3, 4 minutinhos, colocar o sal, mais 5 minutinhos e a gente vai ter um ponto de véu bem lindo. Vamos lá. A sova agora, pessoal, eu faço assim, ó. Essa parte da mão, pego a massa, sovo com essa parte da mão. Tá? A mão esquerda vira e a mão direita sova, ó. Mas daí vocês podem sovar do jeito que vocês quiserem, tá? Pode sovar assim, pode sovar com as duas mãos, não tem problema. O importante é o ponto de véu. Vamos lá. Já temos uma elasticidade, olha lá. Ó. Agora a gente coloca o nosso sal. Abro a massa e coloco o sal, tá? Sem medo de ser feliz, vamos lá. Espalha o sal pela massa. E agora mais 5 minutinhos. E vamos agora conferir o nosso ponto de véu. Vamos lá, ó. Massa já tá bem elástica, tá? A gente põe um pouquinho de farinha na mão. Tira um pedaço da massa, ó. E a gente tenta abrir ela, ó. O mais fino que a gente conseguir, aí a gente mede a elasticidade, tá, ó. A gente força com o dedo assim, ó, e percebe que ela não rasga, tá? Esse é o nosso ponto de véu, tudo bem? Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir essa massa, um pouco de farinha. Nós vamos abrir a massa e nós vamos colocar a azeitona, tá? Esse pão, ele é um pão saborizado, ele não é um pão recheado. Então a azeitona vai no meio da massa. A gente coloca aqui a azeitona. Agora a gente faz o seguinte, a gente joga um pouco de farinha em cima da azeitona para tirar a umidade dela, tá? Senão essa umidade vai toda para a massa, ó. A gente coloca a nossa salsinha. E agora a gente começa a sovar para distribuir essa azeitona na massa, tá? Vamos lá. Pessoal, vamos acreditar no processo, ó. Parece muito estranho, né? Ficar misturando a azeitona junto com a massa, ó. Mas é necessário essa sova para distribuir bem essa azeitona, tá? Não tem problema nenhum a gente pegar a farinha, fazer assim na mão e continuar sovando, tá? Tem também a espátula que nos ajuda, ó. Tá? O que a gente não pode é deixar um lugar com menos azeitona do que o outro, tudo bem? Vamos lá. Muito bem, agora nós temos o nosso pão com a azeitona e a salsinha, ó. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar ela descansar por 20 minutos, tá? Depois de 20 minutos a gente vai dividir, pré-modelar, depois fazer a modelagem final do nosso pão de azeitonas. Então vamos lá, 20 minutos para descansar o glúten, vamos lá. Nossa massa descansou por 20 minutos, agora a gente vai dividir, tá? Nós vamos dividir para depois pré-modelar. Um pouquinho de farinha em cima.
a gente deixou descansar, então eu não posso pegar ela de qualquer jeito, tá? E sair rasgando. Eu tiro a fermentação, ó, de leve, tá? Desgrudo um pouquinho da bancada. E agora nós vamos dividir essa massa aqui em 8 porções, tá? Aqui eu tenho 650, 680 gramas em média, tá? Essa massa toda, nós vamos dividir em 8 porções de 80 gramas em média, tudo bem? Vamos lá. Temos aqui as 8 peças e agora a gente vai pré-modelar. Como que a gente faz isso? 90% dos pães a gente pré-modela boleando ele, tá? Para depois a gente dar o formato, tudo bem? Essa massa aqui, ó, pessoal, não se preocupem se ela estiver colando na mão, tá? Ó, isso aqui é a umidade da azeitona, não tem problema nenhum. O que a gente faz para controlar isso? Vai molhando a mão na farinha e vai trabalhando com ela. Não joga farinha na massa, tá? Farinha só na nossa mão, tudo bem? Então como que a gente faz para bolear? Vira do contrário, ó. Levo tudo pro centro. Aí um pouco mais de farinha na mão, ó. Agora a gente vem fechando assim, ó. Como se fosse uma coxinha, né, ó. Venho fechando meu pão. Essa partezinha aqui vem para baixo. E agora a gente faz aquele processo, ó. O dedão sobe mastigando, esses 3 dedos desce mastigando, ó. Sobe e desce. E aí a gente deixa nosso pão boleado, tá? Pessoal, para pré-modelagem eu não preciso deixar um boleado perfeito, tá? Então a gente não precisa ficar boleando o tempo inteiro. A gente faz 1, 2, 3, tá pronto, e a gente deixa aqui do ladinho, porque a gente vai fazer a modelagem final ainda, tá? Então vamos fazer isso com todas essas peças aqui. Vamos lá. Agora nós vamos deixar essa pré-modelagem descansar por 10 minutinhos para a gente poder modelar. Se eu mexer com ela agora, a gente ativou o glúten de novo. Então essa elasticidade não vai permitir que a gente faça a nossa modelagem, tá? Então 10 minutinhos a gente vai fazer a modelagem do nosso pão de azeitona. E vamos para a modelagem dos nossos pães de azeitona, ó. Agora como que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos pegar farinha na bancada, tá? Nós vamos pegar aqui uma peça, nós vamos abrir ela oval, tá? Pessoal, com farinha, hein? Senão ela vai grudar na bancada. Ó, pega aqui o amansa marido, ó, o rolo, e a gente abre. Esquece a azeitona aqui, tá? Ó, não tem problema. Ó. Tudo bem? Essa é a primeira parte, ó. Tá? Agora nós vamos fazer da seguinte maneira, ó. Nós vamos pegar essa parte aqui de cima, ó. E nós vamos modelar assim, ó, bem fechadinho, ó. 1, 2, tá? 2 vezes. Daí eu vou pegar essa lateral aqui e vou fechar aqui, ó. Tá? Aí eu venho aqui de novo, ó. 1, 2 e paro. Tá? Então, 1, 2, fecho a lateral, 1, 2. Essa parte que sobrou aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a nossa espátula, nós vamos fazer assim, ó. 1 corte, 2 cortes. Tá? Agora a gente vai fazer aqui uma trança com esses 3 caras aqui, ó. Tá? Eu passo pra cá, passo pra cá, ó. Fiz uma trança com eles 3, tá? Chego aqui na ponta, deixo bem apertadinho. E agora eu vou fazer o quê? Passar essa trança em cima desse pãozinho, ó. E essa parte aqui vem aqui embaixo do pão, ó. Tá? E a gente coloca assim na assadeira, ó. Então ele vai ficar um pãozinho abraçado com uma trança. Tudo bem? Vamos fazer outro, vamos lá. 1, 2, bem apertadinho, tá? Pego aqui e fecho pra cá, ó. Deixo ela bem fechadinha aqui.
Daí eu faço de novo mais duas, ó. Uma, duas. Tá? Agora a gente dá uma puxadinha nessa, ó. Pega aqui a espátula, um corte, dois cortes. Agora a gente vai fazer a trança com eles aqui, ó. Esse vem pra cá, esse vem pra cá, esse vem pra cá, ó. E a gente vai fazendo a trança, ó. Chegou aqui, a gente apoia com a farinha e aperta bem, ó. Agora essa trança vai abraçar o nosso pão, ó. Vem com essa ponta embaixo do pão. E o nosso pão de azeitona está modelado. Vamos lá. Agora fazer isso com as outras peças. E temos os 8 pãezinhos modelados. Agora a gente vai com eles para a assadeira. Vamos lá. Nossos pães estão dispostos na assadeira. E agora a gente vai passar aquela misturinha de gema de ovo, um pouquinho de leite e um pouquinho de óleo de soja, tá? Vamos lá. E vamos para a fermentação final, tá? Em quanto tempo? 40, 50 minutos ele dobra de tamanho, em média, tudo bem? Se você tiver numa região mais fria, a gente tem que deixar ele com um pano, um plástico bem cobertinho para segurar essa temperatura. Se você tiver numa região muito quente, vamos tomar cuidado. Às vezes em menos de 40 minutos a gente já tem o nosso pão fermentado, tá? Lembrando que a gente jogou um pouquinho de farinha na assadeira e a gente colocou a mistura de gema de ovo, leite e um pouquinho de óleo de soja. Agora vamos para a fermentação final, vamos lá. E os nossos pães de azeitona estão fermentados, olha lá. E agora a gente vai levar para o forno, tá? Nós vamos levar no forno turbo a 180 graus, tá? Lembrando que o forno turbo é sempre mais forte. Então 180 graus corresponderia a 200 graus do forno, onde a temperatura é estática, que não tem a convecção forçada do forno turbo. Então eu vou levar no forno turbo a 180 de 12 a 15 minutos, sem vapor, tá? No forno de lastro a gente colocaria 210 graus de teto, 180 de base, e aí a gente trabalharia de 15 a 20 minutos esse pão. No forno doméstico de casa, a gente colocaria 200 a 230 graus, tá? Nos primeiros 10 minutos, para quê? Para o nosso pão dar aquela crescidinha, dar aquele salto. Depois a gente abaixa a temperatura e deixa ele corar. Em média 20, 25 minutos no forno caseiro, tudo bem? Então agora a gente vai para o forno, vamos lá. E os nossos pães de azeitona saíram do forno, olha lá que lindos, bem coradinho, né? Agora a gente vai deixar esfriar e eu vou cortar um pra gente ver como é que ele ficou por dentro, tá? Nosso pão já esfriou, agora a gente consegue cortar e ver como é que ele ficou por dentro, né? Olha pessoal, que legal a modelagem, né? Ó, bem diferente, né? Agora vamos ver aqui como que ele ficou por dentro. O que a gente queria era maciez, né? Um pouquinho de crocância e maciez, ó. Olha aí, ó, né? A azeitona bem distribuída, tá? Então esse é o nosso pão de azeitona, beleza? E encerramos mais uma aula no canal Chefe Mancuso. Hoje, pão de azeitona, olha lá galera. Muito legal, né? Eu gostei muito. Pessoal, algumas considerações, tá? A primeira, a gente usa 2 fermentos para que o fermento natural ajude o fermento seco. Mas eu posso fazer só com fermento seco ou eu posso fazer só com fermento natural. Se eu for fazer com fermento natural, eu sigo todo o processo da fermentação natural. As dobras, o descanso na geladeira. No outro dia eu modelo, deixo crescer e a gente assa, tudo bem? Segunda consideração, é um pão que eu posso modelar da forma que eu quiser. Pode ser redondinho, pode ser num batter, pode ser uma baguete, tá? Eu modelei dessa forma aqui para a gente aprender mais uma modelagem, mas pode ser da forma que você quiser.
Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer hoje a Qualistone, uma marmoraria aqui na cidade de Presidente Prudente, que está nos apoiando na montagem do cenário novo, tá? Quero também agradecer ao Empório Nelore de Ouro, aqui na cidade de Presidente Prudente, que nos fornece os insumos e o espaço para a gravação dos vídeos. Estou no Instagram, @chefmancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo, outro